Olá, turma, tudo bem? Hoje eu vou passar algumas instruções que já foram passadas no sábado, só que a gente teve uma reunião muito rápida para passar muitas informações ao mesmo tempo. Então, eu vou gravar esse vídeo para explicar quais são as atividades que estão para ser realizadas e os prazos que vocês têm para realizá-las. Bem, na disciplina de vivências extensionistas, a gente vai desenvolver um projeto de extensão. Para esse projeto, você vai elaborar um tema. Só que ele vai ser elaborado ao longo do semestre. Para que a gente mantenha uma comunicação muito prática, eu vou pedir para que vocês, primeiro, pausem o vídeo e acessem esse QR Code que está aí. Esse QR Code vai levar você direto para o Drive, que é essa página aqui. Tá vendo? Onde você vai encontrar no Google Drive, você vai encontrar todos os documentos necessários para a elaboração do seu projeto. Aqui eu lancei o modelo do projeto de pesquisa, o modelo do roteiro de pesquisa, a aula 1, que é essa aula que a gente está vendo agora, e o passo a passo de elaboração do projeto de pesquisa. Então, tendo esse link salvo aí, você tem acesso a todos os documentos que a gente vai utilizar na disciplina. Então, não deixem de salvar esse documento, esse arquivo, porque nesse arquivo aí que eu vou salvar tudo. Vou lançar também lá no portal para ficar disponível para vocês, mas caso você esteja com dificuldade de acesso ao portal, saiba que está tudo aí nesse link. Bom, além do Drive, vocês têm que estar inscritos na sala de aula do Google Classroom, porque aqui chega direto no e-mail de vocês, notifica por e-mail. Então é uma forma bem rápida da gente se comunicar. Então aqui no Google Classroom, ó, você tem um mural em que eu coloco os comunicados, tá vendo? Tem comunicados importantes e aí você vai poder saber o que é que o professor vai cobrar aquela semana, quando é que terá reunião, tá vendo? Eu coloco tudo aí, inclusive links e todas as atividades que estão para entregar, eu sempre boto lembrete de prazo. E aqui, ó, as pessoas que já estão matriculadas, tá vendo? Nessa sala de aula. Já temos 41 estudantes. Ainda falta estudantes aí. E aí, se você ainda não se inscreveu na disciplina, sugiro você abrir o Google Forms e você digita esse código da turma aqui, ó. Digita esse código e aí você vai entrar na turma, ok? Caso você não consiga entrar pelo código da turma, leia esse QR Code, pausa o vídeo, leia esse QR Code que está na tela e você vai ser direcionado lá para a disciplina de vivências, para o Classroom de vivências, ok? Então, nossos canais de comunicação serão o portal do estudante, que é o Unimestre, o e-mail, que é o Microbiologia, e a sala de aula. Caso vocês queiram entrar em contato, vocês podem vir aqui em qualquer publicação dessa e escrever um comentário aqui, ó. Professor, tenho dúvidas. E aí eu vou receber uma notificação de imediato dizendo qual é a dúvida e eu vou poder responder. Ou caso algum colega saiba qual é a dúvida ou já tem essa dúvida sanada, ele vai poder te ajudar também. Então todo mundo tem acesso a esse comentário aí. Se você quiser entrar em contato de modo particular, você pode mandar tanto a mensagem lá no portal do aluno, quanto você pode mandar o e-mail para microbiologiafbbr@gmail.com e aí vai chegar direto na minha caixa de e-mail e eu vou poder te responder, ok? Nossas reuniões futuras vão acontecer nesse canal. Esse canal, que é Professor Danilo Brito, está disponível no YouTube, mas para que você consiga comentar no chat quando você estiver ao vivo, você vai precisar clicar aqui, ó, em inscrever-se. Tá logo abaixo desse vídeo, aqui embaixo. Se tiver assim, inscrever-se, você ainda não está inscrito. Tem que estar o nome assim, ó,
inscrito, tá vendo? Inscrição adicionada. E aí, se você não estiver inscrito, inscreva-se, porque na próxima reunião você vai poder comentar no chat e participar mais efetivamente, ok? Vamos à orientação do projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é tudo que você vai executar ao longo do semestre. Então, para esse projeto de pesquisa, eu já deixei o modelo lá no Drive, que o link que você teve acesso. Então, você vai baixar junto com o seu grupo e você vai editar esse modelo do projeto de pesquisa. Qual é a temática do projeto? Você vai definir qual é o tema junto com o seu grupo, sendo que tem que ter a ver com a sua formação, né? Tem que ser um projeto que você consiga fazer uma intervenção de ofertar um serviço ao público ou trabalhar com educação em saúde, conscientização de determinado ponto, qualquer tema ligado à saúde, enfim. E aí tem aqui, ó, a capa, colocar o título do projeto e o nome dos estudantes, o título do projeto novamente, e você já parte para esses primeiros tópicos aqui, que é você escrever uma introdução, tá vendo? E todos os tópicos que você precisa escrever, eu já descrevi minuciosamente o que é que precisa ter em cada tópico, tá vendo? Um parágrafo para você delimitar o foco da sua pesquisa, um parágrafo para você situar o tema dentro do contexto geral da sua área de trabalho. Então, todos os tópicos da introdução estão enumerados aí. Então, junte com seu grupo e defina aí o que é que vocês vão fazer. O segundo é o problema da pesquisa. Qual pergunta você vai querer responder com sua pesquisa? Por exemplo, se você vai trabalhar com diabetes, se você vai trabalhar com hipertensão, o que é que você está querendo saber ao aplicar sua pesquisa? E aí, ao final da sua pesquisa, sua pergunta tem que ser respondida, né? Ou positivamente ou negativamente, mas ela tem que ser respondida. Aqui tem os objetivos, tá vendo? Você vai definir quais são os seus objetivos geral e o objetivo específico. E aí aqui os objetivos específicos definem as etapas de trabalho. Tá vendo que até para escrever o objetivo já está tudo explicadinho aí? Quais são os principais verbos que você utiliza para cada objetivo. A justificativa. Por que esse trabalho é relevante? Porque aplicar essa intervenção é necessária. Qual é a diferença que isso vai fazer? Qual o impacto que esse tema tem? Qual é a relevância desse tema? Então aqui tem, ó, todas as relevâncias, contribuições e a possibilidade de sugerir modificações no âmbito da realidade proposta pelo tema. Então tem tudo aí já orientando vocês do que tem que conter nesse trecho. A próxima é a revisão teórica. A revisão teórica é o que tem na literatura sobre o seu tema. Porque seu tema ele não é inédito. Você não está criando o tema. Esse tema ele já possui uma carga teórica nos artigos científicos. Então, por exemplo, você vai dizer o que é hipertensão, o que é diabetes, o que é saúde do homem, o que é saúde da mulher, baseado em quem? Quem é que está dizendo que é saúde do homem? Quem é que está dizendo que é saúde da mulher? Quem é que está dizendo que é diabetes? Então, você vai na literatura, vai consultar nas bases de dados lá na literatura e vai buscar informações de como você vai fazer essas citações. Aí tem aqui, ó, a literatura indicada deve ser condizente com o problema em estudo, citar a literatura relevante e atual sobre o assunto a ser estudado. Então, até a revisão teórica tá aí a descrição do que tem que conter. Então, você deve citar dessa forma, ó, autor, o ano, e se for uma citação direta, você deve especificar qual é a página. Ok? Então, tudo tem que ter a citação nessa parte de revisão teórica. A metodologia é a parte que você vai descrever o que é que você vai adotar de prática. Então, você vai ter um planejamento, você vai ter uma visita a uma secretaria de saúde, você vai realizar confecção de banner, de pôster. Então, você vai descrever aqui o que você vai realizar, onde você vai realizar, quais são as etapas da realização e assim por diante. Todo o seu projeto, né? Do início ao fim. Quais são as datas que você vai se reunir com o seu grupo, quem do seu grupo vai fazer determinada intervenção. Então, a metodologia é a descrição do passo a passo de como sua pesquisa vai ser realizada. No cronograma, você vai dizer quando
essas atividades vão ser realizadas, né? E aí no final tem um anexo do cronograma que fica mais visível de como você vai aplicar esse projeto ao longo do tempo. Aqui a bibliografia que você utilizou nas referências e aí tem os anexos. O primeiro anexo é um cronograma, tá vendo que tem aqui metas e etapas? Essas metas, mês, setembro, outubro, novembro. Cada caixinha dessa aqui é uma semana do mês, tá vendo? E essas etapas aqui, elas estão aí de forma ilustrativa. Você não precisa usar essas etapas, elas só são sugestões. Você pode descrever suas próprias etapas. Por exemplo, eu não vou ter essa elaboração aqui. Por exemplo, eu removo ela e coloco outra etapa aí. Eu não vou ter todas essas etapas. Você coloca quais foram as etapas que você citou cada metodologia. Você não citou aqui o passo a passo? Para esse passo a passo, quanto tempo você vai precisar para cada um? E no anexo 2 é o que vocês já me entregaram, mas vocês precisam descrever no projeto também o que aquele estudante ficou para fazer. Então, fulano ficou para fazer tal coisa, cicrano ficou para fazer tal coisa. E aquela questão. Essa função aqui é para integrar o grupo, mas se vocês precisarem desempenhar mais de uma função, não tem problema. Eu só não quero que tenha pessoas deslocadas ou esperando o grupo trabalhar por ela. Então, todo mundo tem que ter pelo menos uma função dentro do grupo para que funcione de forma coletiva, que não haja uma pessoa carregando o grupo nas costas, ok? Então, são essas aqui a intervenção completa que vocês vão fazer no seu projeto de pesquisa. E o projeto que a gente vai realizar, ele vai ser feito lá no CETEP. Nós faremos o atendimento à população com o tema de vocês e um serviço de educação em saúde. Então, o ideal é que vocês pensem em um tema que vocês consigam fazer as duas coisas: ofertar um serviço à população e ofertar um serviço de educação em saúde. Por exemplo, você vai trabalhar com diabetes. Você pode tanto aferir a glicemia quanto conscientizar sobre os riscos de diabetes. E nesse mesmo dia, a gente vai coletar dados para fazer a pesquisa. Então, vão ser 3 ações no mesmo local. A gente vai atender a população com o serviço, ofertar um serviço de educação em saúde, e as pessoas que forem receber o atendimento e serem conscientizadas pelo serviço de educação em saúde, elas vão colaborar com os dados que vocês vão coletar. Esse projeto ele vai ser realizado no CETEP. Ainda está aguardando confirmação da data, mas começará às 19 horas e será encerrado às 21 horas. Então será no horário de aula. Então não vai chocar com o horário de trabalho de ninguém, seria o horário que você já estaria na faculdade. Então vamos todos para o CETEP fazer a intervenção. O nome do evento se chama Vitrine da Saúde FBBR. Então essa vitrine da saúde vai receber os estudantes para serviço de educação em saúde e fornecer esse serviço de atendimento. Então vocês vão atender em relação à pressão arterial, saúde do homem, saúde da mulher, prevenção IST, a depender dos temas que vocês vão trabalhar. E aí estamos articulando também com outras extensões quais são as outras extensões que vão poder agregar nessa vitrine, porque como é da saúde, nutrição, farmácia, psicologia, odontologia, todos podem agregar nessa mesma intervenção. Mas pensando no nosso projeto, vocês que vão definir o tema de vocês, tá? E no evento, vocês vão, além de fornecer o serviço e educação em saúde, vão coletar informações para poder escrever a pesquisa de vocês. Então, vocês vão definir qual é o objetivo da pesquisa para ser realizada no dia da intervenção. Essa pesquisa é o que vai gerar os dados para que vocês escrevam. Então, se eu vou trabalhar com diabetes, eu vou pensar numa pesquisa que eu posso fazer relacionada a diabetes.
Se eu vou trabalhar com hipertensão, eu vou pensar numa pesquisa que está relacionada à hipertensão. Então, eu vou definir quais são os objetivos da pesquisa. Eu quero saber qual é o índice glicêmico dos jovens. Ou diferenciar o índice glicêmico entre homens e mulheres em diferentes idades. E aí vocês vão coletar os dados a partir de um roteiro de pesquisa. E aí eu vou explicar para vocês como a gente vai realizar esse roteiro de pesquisa. Mas nesse evento, o que a gente espera é que vocês tenham um resumo simples dos dados que vocês coletaram, né? Quando chegar no final do projeto para apresentar no Sempex, um resumo simples dos dados, um resumo simples do relato de experiência e fotos e informações para registrar no relatório final de vocês, que é a nota da segunda unidade. Aí os prazos importantes. Nós temos a primeira entrega, que vai ser no dia 6/9, sábado agora. Vocês vão entregar o primeiro esboço do roteiro de pesquisa e vocês me entregam, eu corrijo, faço sugestões para que quando vocês forem fazer a pesquisa esteja todo corrigido, todo alinhado, não tenha problema nenhum. Então vai ser com bastante antecedência, antes da semana de provas, para que vocês consigam fazer com tranquilidade. E o projeto de pesquisa, que é aquele maior, vocês vão entregar no dia 13/9, o primeiro molde, né? Aquele que ainda você está aprendendo a escrever, você está colocando os elementos ainda meio na dúvida, e aí eu vou ler, vou corrigir e vou dar uma devolutiva a vocês. E vocês vão ter até o dia 20 para aplicar as correções que eu sinalizei e entregar o projeto definitivo. Depois que a gente tiver o projeto de pesquisa entregue e o roteiro de pesquisa elaborado, vocês já têm todo o plano de ação para vocês aplicarem no dia da vitrine da saúde. Ok? Para elaborar a pesquisa, vocês vão precisar construir um roteiro para que vocês saibam exatamente o que vocês vão pesquisar, qual vai ser o título da pesquisa e o que vocês vão perguntar. Para que essa pesquisa ela seja fundamentada e que tenha relação com o projeto de vocês, eu fiz esse roteiro separado. Então vocês vão receber esse arquivo que já está lá no Drive. E aí vocês vão elaborar um título para essa pesquisa. Então você trabalha com diabetes, a pesquisa é o índice glicêmico e o risco de diabetes para estudantes do recôncavo. Ou hipertensão, ou saúde do homem, saúde da mulher, enfim, aquela pesquisa que você já escolheu o tema. E você vai definir um objetivo geral. O que é que eu planejo investigar com essa pesquisa? E depois você vai descrever em 3 objetivos específicos as etapas de como você atinge esse objetivo geral. Por exemplo, seu objetivo é investigar os riscos de desenvolver diabetes tipo 2 em jovens. Esse é seu objetivo geral. Como é que você vai fazer isso? Então, primeiro você pode, seu objetivo pode ser investigar os hábitos alimentares. Você investigando hábitos alimentares, você vai ter uma noção dos riscos. 2, você pode pesquisar a respeito dos hábitos de exercício físico. Seria outra forma de você investigar também sobre os riscos. Em terceiro, você poderia investigar qual é a predisposição genética dessas pessoas. Vocês poderiam saber se pai, mãe, avô, avó tem casos de diabetes na família que poderia representar um risco, uma predisposição genética a desenvolver esse tipo de doença. Então, são as 3 etapas, ou seja, os 3 objetivos específicos que eu vou conseguir atingir o meu objetivo geral. Inicialmente, eu creio que vai ter um pouco de dificuldade de vocês pensarem num objetivo geral e específico. Mas eu quero que vocês exercitem, justamente por isso que eu coloquei em 2 entregas. Na primeira entrega, vocês tentam colocar os objetivos e aí a gente vai discutir se esse objetivo ele pode ser atingido ou não. Ok? E a metodologia será como será pesquisado. Então a gente vai fazer um formulário. Então a metodologia já está descrita. Vocês vão aplicar um formulário. Pode ser online, pode ser impresso,
pode ser impresso para que o participante preencha ou pode ser impresso para que você pergunte e obtenha as respostas. Não tem problema. O que tem que constar nesse formulário? Tem que ter um cabeçalho com a identificação do participante, dizendo qual é a idade, qual é o curso que ele faz, o sexo e semestre do curso, quanto tempo ele está ali na instituição, para que a gente identifique esse participante sem colocar o nome, mas poder dar características para a gente entender o que é que ele, qual é a descrição dele. Então, saber a idade, por exemplo, é importante porque você vai poder comparar seus dados de acordo com a idade, seus dados de acordo com o sexo, seus dados de acordo com o curso. Então, é uma informação a mais para você discutir, ok? E você vai precisar elaborar questões para cada objetivo. Por quê? Você precisa de atingir esse objetivo 1. Como você vai atingir esse objetivo 1? Qual pergunta você vai fazer para atingir o objetivo 1? Por exemplo, os hábitos alimentares. Como é que você atinge o objetivo de hábitos alimentares? Então, você pode perguntar, por exemplo, a nota de 1 a 5, sendo que 1 é come sempre, ou perdão, 1 você não come e 5 você come sempre. Quais são os alimentos que você mais consome? E aí você pode citar vários alimentos em lista, e aí esses estudantes podem colocar de 1 a 5 em cada alimento. Então ali você vai saber se ele come e qual é a quantidade que ele come. Então você vai ver se ele tem mais consumo de carboidrato, de proteína, de gordura, e aí você vai ter um perfil alimentar desse estudante. Então é uma forma de atingir o objetivo, mas aí vai depender qual é o seu objetivo para a pergunta que você vai realizar, entendeu? Por isso que tem um para cada objetivo, tá vendo? Meu objetivo 2. Aí eu vou fazer a questão: como eu vou perguntar algo para alguém para atingir o meu objetivo 2? Então é isso que você tem que pensar. E aí você elabora no mínimo de 3 questões. Tem que ser um formulário pequeno e questões de assinalar. Não coloque questões abertas, não coloque mais de uma questão por objetivo, porque vai ficar longo. Participantes não têm paciência de ler o formulário completo, preencher um formulário completo. E quanto mais objetiva for a sua pergunta, quanto mais dados você obter da mesma pergunta, melhor para a sua pesquisa. A sua pesquisa vai ter maior riqueza e mais pessoas vão poder colaborar. Porque se não demora nada, rapidinho eu assinalei aqui, você vai conseguir aplicar o formulário para mais pessoas. E como vai ser das 19 a 21, você vai ter um tempo limitado em contato com as pessoas, até porque a pessoa vai visitar outros locais, ela vai passear pela feira de saúde, então você tem um tempo limitado. Então pense na execução. E aí essas questões eu também vou analisar, ver como é que vocês vão realizar e etc, ok? Para colaborar na elaboração do projeto de pesquisa e também no roteiro de pesquisa, eu deixei um slide disponível dizendo como você elabora um roteiro de pesquisa. Então tem aí o que é um objetivo geral, quais são os principais verbos que são utilizados, o que é um objetivo de específico, como atingir o objetivo através da metodologia, né? Mas a metodologia já está descrita. Botei aqui um exemplo de objetivos e como se monta um questionário, tá vendo? Já tem aí a caracterização do participante. Aí eu botei um exemplo de pesquisa aqui no slide que já tem um título. Então, para esse título, qual é o objetivo que eu vou atingir? Então, se eu tenho uma pesquisa que o objetivo é pesquisar o uso das redes sociais pela comunidade acadêmica e seu uso nas disciplinas. Então, esse é o meu objetivo. Como é que eu vou buscar esse objetivo geral? Então, meus objetivos específicos, por exemplo, podem ser identificar qual é a frequência e o ponto de acesso, determinar quais são as redes sociais mais utilizadas, descrever quais são as disciplinas que já utilizaram as redes na sala de aula. Então, esses aí são passo a passo de como eu vou atingir o meu objetivo geral. E aí o meu tema vai ser o tema que vai abarcar todos esses objetivos, né? A importância das redes sociais na aprendizagem do ensino superior. E aí eu vou montar um questionário de acordo com os meus
objetivos. Aí eu botei aí exemplos de questões que podem ser realizadas. Aqui, ó, meu objetivo é identificar qual é a frequência e os pontos de acesso, ó. Qual é o seu modo de acesso à internet? Wi-Fi, dados móveis, os dois, ambos. Quantas horas você utiliza a internet e redes sociais? De 1 a 2 horas, 2 a 4, 6 a 8, mais de 8? Qual turno você mais utiliza? Manhã, tarde, noite? Então, só em assinalar, a pessoa eu já vou identificar qual é a frequência e os pontos de acesso que ele tem às redes sociais. Se eu quiser saber eu quero determinar quais são as redes mais utilizadas pelos estudantes. Eu posso pedir para ele dar uma nota de 0 a 5, sendo que 0 significa que ele não usa aquela rede, 1 que ele usa pouco, 2 usa 3, 2 usa às vezes, 4 regularmente, 5 é minha rede favorita. Então de 0 a 5 ele vai elencar aqui, ó, quais são as redes que ele mais utiliza. Então tem Twitter, Instagram, TikTok, Kawaii. E aí só ele assinalar o número, ele rapidinho vai me dar se ele usa, qual a frequência que ele usa. E aí eu vou conseguir determinar quais são as redes mais utilizadas por esses estudantes. Ok? Então, tiver dúvida, consultem os materiais que estão disponíveis no Drive. Agora o que é importante, salvem o link do Google Drive, fiquem atentos ao portal, se inscrevam no canal para participar das lives, fique atento aqui, ó, a sala, se você já está, e olhe o seu e-mail se a caixa de e-mail não está lotada, porque quando o seu e-mail ele está com a caixa lotada, você não recebe e-mails. E aí você pode vir aqui, ó, em promoções, tá vendo? Enche a caixa de promoções, é tudo inútil. Você seleciona tudo e exclui. Social, toda rede social, o TikTok, o Kawaii vai enviar para você várias notificações. E aí você vai poder pegar as notificações dessa rede social, seleciona tudo e exclui. Atualizações também, ó. Chega todo tipo de atualização, aqui você pode excluir. E aí o principal você vai vendo, né? O principal é que chega de geral. E essas outras categorias aqui você pode excluir. Então fique atento ao e-mail, ao YouTube, ao Classroom, para que você não perca nenhuma das atividades, nenhum dos prazos, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos, até a próxima.